Caro operador do setor elétrico, seja bem-vindo ao curso sobre responsabilidades. O seu curso de NR10, Segurança Serviços em Eletricidade, módulo básico, 40 horas. Tenha um bom proveito e muita atenção nessa etapa do treinamento, pois ela diz respeito às suas competências e às suas atribuições. Vamos lá? Olá! Seja bem-vindo então ao capítulo 7 do nosso estudo, e trataremos sobre responsabilidade no nosso curso de NR10, módulo básico. Responsabilidade civil e criminal no acidente do trabalho. Pois bem, pessoal, no que tange a responsabilidade civil e criminal no acidente de trabalho, não se pretende despertar para os cuidados para com que a segurança apenas porque há o risco de uma penalização ao infrator, mas que se tenha essa obrigação porque se está lidando com o homem, com o cidadão que deve ter seus direitos individuais respeitados. Cada trabalhador deve ser exemplo no trato dessa questão, zelando não só pela sua saúde física e mental, mas também pela de seus colegas, pautado por atitudes prevencionistas que considerem o homem na prática como verdadeiro patrimônio da empresa. O legislador, ao definir as consequências aos responsáveis por acidente do trabalho, não teve outro intuito senão a de impor a obrigação de exercer as atividades com o senso de responsabilidade mínima para não expor a integridade física e mental do próprio trabalhador e daqueles que o cercam. Inicialmente será feita uma abordagem genérica dos tipos de responsabilidade, destacando-se conceitos gerais como breve noção da responsabilidade trabalhista, para na sequência aprofundar aspectos sobre responsabilidade civil e criminal. Então, responsabilidade acidentária, nos termos da Lei 9.032, 29 de 4 de 1995, para fim dos custeios das despesas decorrentes do acidente do trabalho, o empregador deve efetuar mensalmente uma contribuição de 1% sobre o valor da folha de pagamento para as empresas em cuja atividade preponderante seja considerada risco leve, 2% para as empresas cuja atividade preponderante seja considerado risco médio e 3% para as empresas em cuja atividade preponderante seja considerado risco grave. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar esses percentuais com base nas estatísticas de acidente do trabalho apuradas em inspeção enquadrado de empresas para efetivo da contribuição, a fim de estimular investimento em prevenção de acidentes. Em tese, o empregador pode ser tanto beneficiado como penalizado financeiramente, de acordo com os critérios aplicados aos índices de acidentes ocorridos na respectiva empresa. Esta opção é do legislador apenamento pecuniário. No passado, foram relatados casos de acidentes que eram escondidos como forma de obtenção imediata desse tipo de benefício, gerando por vários anos mudança na legislação agora retomada. A omissão desses indicadores, nesse sentido, pode gerar responsabilidade administrativas, trabalhista e até penal para todos os envolvidos. Previsão constitucional, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Convenção Internacional. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, exerce sua atividade normativa por meio de convenções e recomendações.
As convenções são um instrumento de maior hierarquia e eficácia jurídica, posto que devem ser necessariamente ratificadas pelos Estados-membros. Assim sendo, torna-se fonte formal do direito e tem caráter de norma constitucional, isto é, de tratados de lei. As recomendações já não são obrigatórias como as convenções apresentadas aos Estados, propostas como sugestão, inspiração ou modelo, podendo ser fonte de recurso para elaboração de normas ou de posicionamentos sobre assuntos ainda não pacificados. Convenção número 161 da Organização Internacional do Trabalho. Aprovada em 1985, foi ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto número 127, de 22 de maio de 1991. Trata do serviço de saúde no trabalho, de atuação também preventiva. O artigo 5º, sem prejuízo das responsabilidades de cada empregador a respeito da saúde e da segurança dos trabalhadores que emprega, e tendo na devida conta a necessidade de participação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, os serviços de saúde no trabalho devem assegurar as funções dentre as seguintes, que sejam adequadas e ajustadas aos riscos da empresa com relação à saúde no trabalho. Identificar e avaliar os riscos para a saúde presentes nos locais de trabalho, vigiar os fatores do meio de trabalho e as práticas de trabalho que possam afetar a saúde dos trabalhadores, inclusive as instalações sanitárias, as cantinas e a área de habitação, sempre que esses equipamentos sejam fornecidos pelo empregador. Prestar assessoria quanto ao planejamento e à organização do trabalho, inclusive sobre a concepção dos locais de trabalho, a escolha, a manutenção e o estado das máquinas e dos equipamentos, bem como sobre material utilizado no trabalho. Participar da elaboração de programas de melhoria das práticas de trabalho, bem como dos testes e das avaliações de novos equipamentos no que se concerne aos aspectos da saúde. Prestar assessoria nas áreas de saúde, da segurança e da higiene no trabalho, da ergonomia e também no que concerne aos equipamentos de proteção individual e coletiva. Acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho. Promover a adaptação do trabalho aos trabalhadores. Contribuir para as medidas de readaptação profissional. Colaborar na difusão das informações, na formação e na educação da área de saúde e da higiene do trabalho, bem como da ergonomia. Organizar serviços de primeiro socorro e de emergência. Participar da análise de acidentes do trabalho e das doenças profissionais. Responsabilidade. Definição. Oriundo do verbo latino respondere, o termo responsabilidade, sentido geral, exprime a obrigação de responder por alguma coisa. Socorrendo-nos do dicionário jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, vemos que se apresenta no que se refere à responsabilidade o seguinte verbete: responsabilidade, significado do latim de respondere, nos acepção de assegurar, afiar, direito, obrigação, por parte de alguém de responder por alguma coisa resultante de negócio jurídico ou de ato ilícito. Observação: a diferença entre responsabilidade civil e criminal está em que essa impõe o cumprimento da pena estabelecida em lei, enquanto aquela acarreta indenização do dano causado. A responsabilidade revela o dever jurídico em que se coloca a pessoa, seja em virtude do contrato, seja em face do fato ou omissão que lhe seja imputado, para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as sanções legais que lhe são impostas. Dessa forma, onde houver obrigação de dar ou fazer ou não fazer alguma coisa, de ressarcir dano, de suportar sanções legais ou penalidades, há a responsabilidade em virtude da qual se exige a satisfação
ou o cumprimento da obrigação da sanção. Etimologicamente, o termo responsabilidade exprime a qualidade de ser responsável, a condição de responder, podendo ser empregado em todos os pensamentos ou ideias onde se queira determinar a obrigação, o encargo e o dever, a imposição de ser feita ou cumprida alguma coisa. Responsabilidade trabalhista. A matéria é regulada pelas leis trabalhistas em vigor e legislação extravagante. Resulta das relações com os empregados e trabalhadores que compreenderem o direito ao trabalho, remuneração, férias, descanso semanal, indenizações, inclusive aquelas resultantes de acidentes que prejudicam a integridade física do trabalhador. O profissional só assume esse tipo de responsabilidade quando contratar empregados pessoalmente ou através do seu representante ou representante de sua empresa. Por lei, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador, devendo prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular, cabendo-lhe ainda artigo 157 da Consolidação da Lei de Trabalho, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, e instruir os empregados através de ordem de serviço quanto à precaução a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, devendo inclusive punir o empregado que, sem justificativa, recusar-se a observar as referidas ordens de serviço e a usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa, segundo o artigo 158 da CLT. Gerência imediata. Instruir e esclarecer seus funcionários sobre as normas de segurança do trabalho e sobre as precauções relativas às peculiaridades do serviço executado em estações. Fazer cumprir as normas de segurança do trabalho a que estão obrigados todos os empregados, sem exceção. Designar somente pessoal devidamente habilitado para a execução de cada tarefa. Manter-se a par das alterações introduzidas nas normas de segurança do trabalho, transmitindo aos seus funcionários, estudar as causas dos acidentes e incidentes ocorridos e fazer cumprir as medidas que possam evitar sua repetição, proibir a entrada de menores aprendizes em estações ou áreas de riscos, supervisores e encarregados, instruir adequadamente os funcionários com relação às normas de segurança do trabalho, certificar-se da colocação dos equipamentos de sinalização adequados antes do início de execução do serviço, orientar os integrantes de sua equipe quanto às características do serviço a ser executados e quanto à precaução a ser observada no seu desenvolvimento. Comunicar a gerência imediata irregularidades observadas no cumprimento das normas de segurança do trabalho, inclusive quando ocorrerem fora de sua área de serviço. Advertir pronta e adequadamente os funcionários sobre sua responsabilidade quando deixarem de cumprir as normas de segurança do trabalho. Zelar pela conservação das ferramentas e dos seus equipamentos de segurança, assim como pela sua correta utilização. Proibir que os integrantes de sua equipe utilizem ferramentas e equipamentos inadequados ou defeituosos. Usar e exigir o uso de roupas adequadas ao serviço. Manter-se a par das inovações introduzidas nas normas de segurança do trabalho, transmitindo aos integrantes de sua equipe. Providenciar prontamente os primeiros socorros para os funcionários acidentados e comunicar o acidente à gerência imediata logo após a sua ocorrência. Estudar as causas dos acidentes e incidentes ocorridos e fazer cumprir as medidas que possam evitar sua repetição. Conservar o local de trabalho organizado e limpo. Cooperar com as comissões internas de prevenção de acidentes CIPAs na sugestão e nas medidas de segurança do trabalho. Atribuir serviços somente a funcionários que estejam física e emocionalmente capacitados a executá-lo e distribuir as tarefas de acordo com a capacidade técnica de cada um.
Quando houver interrupção dos serviços em execução, antes do seu reinício, deve ser tomada precauções para a verificação da segurança geral, como foi feita antes do início dos serviços. Empregados, observar as normas e preceitos relativos à segurança do trabalho e ao uso correto dos equipamentos de segurança. Utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva. Alertar os companheiros de trabalho quanto esses executarem os serviços de maneira incorreta ou atos que possam gerar acidentes. Comunicar imediatamente ao seu superior e aos companheiros de trabalho qualquer acidente, por mais insignificante que seja, ocorrido consigo, com colegas ou terceiros, para que sejam tomadas providências cabíveis. Avisar seu superior imediato quando, por motivo de saúde, não estiver em condições de executar o serviço para o qual tenha sido designado. Observar as proibições da ocorrência de procedimentos que possam gerar risco de segurança. Não ingerir bebidas alcoólicas ou usar droga antes do início, no intervalo ou durante a jornada de trabalho. Evitar brincadeira em serviço. Não portar arma, excluindo-se os casos de empregados autorizados pela administração da empresa em razão das funções que desempenham. Não utilizar objetos metálicos de uso pessoal, tais como anéis, correntes, relógio, bota com biqueira de aço, isqueiro a gás, a fim de se evitar agravamento das lesões em caso de acidentes elétricos. Não usar aparelhos sonoros. Visitantes. O empregado encarregado de conduzir visitantes pela instalação da empresa deverá dar-lhes conhecimento das normas de segurança, fazer com que se mantenham juntos, alertar-lhes para que mantenham a distância adequada dos equipamentos, não os tocando, fornecer-lhes equipamentos de proteção individuais, EPIs aplicáveis, capacete, protetor auriculares, etc. Responsabilidade civil. Os princípios jurídicos em que se funda a responsabilidade civil para efeito de reparação do dano injustamente causado provém do direito romano neminem ladere, que significa não lesar a ninguém. Essa responsabilidade é propriamente contratual, distinguindo-se, por isso, da responsabilidade fundada no ato ilícito, uma vez que decorre da apuração do fato que estabelecerá a pena de imposta ao agente ou responsável pela prática do ato ilícito. A todo instante surge problema de responsabilidade civil, pois a cada atentado sofrido pela pessoa relativamente no que concerne à sua honra, moral ou ao seu patrimônio, constitui-se um desequilíbrio onde se torna imprescindível invocar-se o Instituto da Responsabilidade Civil, a fim de restabelecer o status quo, antes de devolver ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. A fonte geradora da responsabilidade civil é justamente o interesse em se restabelecer o equilíbrio violado pelo dano, em consequência do ato ilícito ou lícito provocado pelo agente, isto é, atos que, por provocarem danos à lei, resumem-se em responsabilidade para o agente. A obrigação de indenizar, fundada na responsabilidade civil, equilibra a situação anterior e posterior ao dano sofrido pela vítima por meio de ressarcimento. Desta forma, o Instituto da Responsabilidade Civil tem duas funções primordiais: garantir o direito do lesado à segurança, servir como sanção civil de natureza compensatória mediante a reparação do dano causado a outrem. A responsabilidade civil, para ser caracterizada, impõe a ocorrência de 3 fatos ou circunstâncias indispensáveis simultaneamente, sem os quais não há como se falar na aplicação desta sanção. Por exemplo, em função de culpa exclusiva da vítima, não há como se responsabilizar o réu, isto é, a vítima. Afasta-se de logo a responsabilidade por danos causados em função de caso fortuito, algo que não poderia ser previsto, ou força maior, algo que, por mesmo que pudesse ser previsto, seria inevitável.
Não há como se responsabilizar civilmente uma pessoa sem a prova real e concreta de uma lesão certa, determinado bem ou interesse jurídico. Podemos dividir a responsabilidade civil em duas, sendo uma responsabilidade civil objetiva e a outra responsabilidade civil subjetiva, as quais trataremos a seguir. Responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva é a decorrente de dano causado diretamente pela pessoa obrigada a reparar em função de ato doloso ou culposo, se indaga a respeito de dolo, a ação ou omissão voluntária. Culpa, decorrente de ato de negligência, imprudência ou imperícia. Negligência é a omissão voluntária de diligência ou cuidado. Falta ou demora no prevenir ou obstar um dano. Imprudência é a atuação intempestiva e irrefletida. Consiste em praticar uma ação sem as necessárias precauções, isto é, agir com precipitação, inconsideração ou inconsistência. Imperícia é a falta de especial habilidade ou experiência ou de previsão no exercício de determinada função, profissão, arte ou ofício. Quanto à culpa, pode ela ser caracterizada como culpa in legendo. Origina-se da má escolha do preposto. Exemplo: eletricista contratado sem a mínima qualificação necessária, provocando um acidente que lesiona colega de trabalho que o auxiliava. Culpa invigilando, que é a ausência de fiscalização por parte do empregador, tanto em relação aos prepostos ou empregados, quanto em relação às coisas. Por exemplo, empregado conduz veículo da empresa sem freio e colide com outro veículo, provocando lesões corporais generalizadas nos envolvidos. Culpas incomitendo, prática de ato positivo que resulta em dano, ato imprudente ou ato imperito. Culpa em omitendo, ato negativo ou omissão. O agente negligencia com as cautelas recomendadas, deixando de praticar os atos impeditivos à ocorrência do ato danoso, por dolo ou culpa, negligência. Culpa incustodiando, falta de cautela ou atenção. Culpa incontraindo, representa a culpa pela má contratação, por exemplo, manter vínculo negocial com empresa inabilitada, sem a devida qualificação técnica ou insuficiente capacitação para a realização de serviço especializado. Em outras palavras, a responsabilidade civil subjetiva implica necessariamente a inclusão de um quarto preposto caracterizador, decorrendo, portanto, da conjugação dos seguintes elementos: a ação ou omissão, dano, elo de causalidade entre ação, omissão e dano, ou dolo ou culpa do agente causador. Esta culpa, por ter natureza civil, se caracterizará quando o agente causador do dano atuar em negligência ou imprudência, conforme se disso doutrinariamente, através de interpretação da primeira parte do artigo 186 do Código Civil. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Do referido dispositivo normativo acima transcrito, verificamos que a obrigação de indenizar, reparar o dano é a consequência juridicamente lógica do ato ilícito, conforme dispõe também os artigos 927 a 943 do Código Civil, constante do seu título 9 da responsabilidade civil no capítulo 1 da obrigação de indenizar. Assim sendo, temos
caracterizado de forma clara a obrigação da empresa de reparar o dano causado ao empregado quando esse, por ação ou omissão, causar dano a um dos seus empregados. Responsabilidade objetiva. A lei define a responsabilidade de determinada pessoa física ou jurídica diante da ocorrência de certos fatos, onde a prova do nexo causal entre o fato lesivo e o dano verificado já é suficiente para obrigar a reparação dos danos sofridos pela vítima, independentemente de ter ou não havido culpa do agente que praticou ou provocou o evento danoso. A responsabilidade objetiva é regrada a nível constitucional pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que dispõe: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que aos seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado ou direito de regresso contra os responsáveis nos casos do dolo ou culpa. Temos ainda numerosas disposições contidas em leis que afastam a responsabilidade subjetiva do diploma civil e consagram a responsabilidade civil objetiva, tais como o artigo 21, inciso 23, a linha C da Constituição Federal de 1988, Serviço e Instalações Nucleares, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, danos ao meio ambiente. Em matéria de acidente do trabalho, entende-se que a Lei 6.367, 19 de outubro de 1976, se fundou no risco profissional e a reparação dos danos causados aos trabalhadores passou a se fazer independentemente da verificação da culpa. Temos ainda em nosso ordenamento jurídico, isto é, no Código Civil, os seguintes artigos da obrigação de indenizar. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil: 1. Os pais. 2. O tutor. 3. O empregador comitente por seus empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho que lhe incompetir ou em razão dele. Artigo 4. Artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. 5º, artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Responsabilidade de indenizar pode ser da pessoa física ou pessoa jurídica, através do ato dos seus agentes ou prepostos. Considera-se culpa presumida do empregador no caso de ato danoso cometido pelo preposto, dada a culpa presumida do empregador pelo ato danoso praticado pelo seu preposto, que a obriga a responder pela reparação dos danos sofridos por terceiros. A lei ressalva ao empregador o direito de regresso contra o seu preposto, visando ressarcir-se dos que pagou. Se tiver mais de um autor responsável pelo acidente, todos responderão solidariamente. A súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, STF, define: presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, e
A obrigação de reparar os danos causados pode ser solidária, envolvendo a empresa contratante e a empresa contratada para prestação de serviço, quer na qualidade de empreiteira ou de subempreiteiras. Obrigações devidas quando do acidente. 1. No caso de lesão corporal, ferimento ou ofensa à saúde, sem consequência para a capacidade laborativa, indenização das despesas do tratamento, indenização dos danos emergentes, danos efetivos sofridos, lucros cessantes, ganhos com a vítima deixou de lucrar razoavelmente até o fim da sua convalescença, multa no grau médio da pena criminal correspondente. Esses valores serão devidos em dobro se o ferimento resultar aleijamento ou deformidade permanentemente. Ou aleijamento refere-se, por exemplo, à perda de um membro ou acarrete perda do movimento ou de um dos sentidos. A deformidade refere-se ao dano estético que causa efetivamente má impressão que enfeia a vítima, podendo acarretar até consequências morais, embora que se indenize em dobro é o dano material. No caso de lesão corporal com consequência para a capacidade laborativa, indenização das despesas do tratamento, indenização dos danos emergentes e lucro cessante até o fim da convalescença, multa do grau médio de pena criminal correspondente, pensão correspondente aos ganhos laborais para a qual a pessoa ficou inabilitada ou a depreciação acarretada nos ganhos laborais. A lei trata de inabilitação para o trabalho ou redução da capacidade laborativa da vítima. Os valores relativos à linha A e B serão devidos em dobro se o ferimento resultar aleijamento ou deformidade permanente. 3. No caso de morte, despesa com tratamento da vítima, funeral, luto da família. Indenização à família da vítima em forma de prestação alimentar, mês a mês, ou de um valor a título de capital que gere rendimentos correspondentes ao ganho mensal da vítima. Prazo prescricional. Por ser uma ação pessoal, o prazo para propositura da ação indenizatória é de 20 anos, que, no caso, conta-se a partir da ocorrência do acidente ou de doença profissional equiparada ao acidente do trabalho. Essa prescrição não ocorre contra os menores de 16 anos, os loucos de todos os gêneros e os ausentes, assim declarado por ato do juiz. Responsabilidade criminal ou penal. Expressão também utilizada na linguagem jurídica é aquela responsabilidade imposta pelo preceito do direito penal como sanção à prática de fato delituoso. Advém do atos, ações, omissões das pessoas que, ao contraírem as normas do direito, atentam contra os bens mais importantes da vida social, resultando em ato ilícito penal. Procurando proteger os bens invioláveis da prática desses atos, o Estado estabelece sanções que envolvem as penas e as medidas de segurança. Na responsabilidade penal, exige-se que o comportamento humano seja antijurídico e reprovável, isto é, o agente infrator tem que possuir a capacidade de entender o caráter lícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, exigindo-se ainda desse agente infrator uma conduta diversa da realizada. A responsabilidade penal abrange uma área bastante restrita, haja vista que o crime só pode ser passível de ser praticado por pessoas físicas e jamais pelas pessoas jurídicas, seja de caráter público ou privado, por serem consideradas abstratas. Responsabilidade quando da ocorrência do acidente. A. Morte do acidentado. Fundamento legal. O artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal define o crime de homicídio culposo, no qual se compreende também a hipótese de morte provocada pelo acidente do trabalho. Logo, no acidente do trabalho, a culpa pela morte do trabalhador pode ser imputada a chefia imediato ou imediata ou qualquer preposto,
ou ainda qualquer colega de trabalho que tenha por imprudência, imperícia ou negligência contribuído na eclusão do evento morte. A culpa decorre não da vontade do agente em causar o evento morte, mas de ato seu de negligência ou imprudência ou imperícia. Assim, a não observância de uma norma técnica da realização de um trabalho, decorrendo em consequência da morte de um empregado ou terceiro, os responsáveis podem ser penalizados. Ainda que no acidente tenha havido culpa recíproca da vítima e da chefia, por exemplo, isso não exclui a responsabilidade daquele que tenha contribuído para o fato, tenha ou não sido atingido pelo acidente. Assim mesmo, na hipótese do acidente provocar a morte do empregado, os ferimentos em que contribuiu para a morte do colega, esse responderá pelo evento fatal. Tratando mais especificamente do nosso tema, é importante salientar que não observância das normas regulamentadoras do capítulo 5º do título 2 da Consolidação das Leis Trabalhistas, relativa à segurança e medicina do trabalho, provocando em decorrência o acidente do trabalho com vítima fatal, a violação à lei penal, sujeitando os responsáveis às penalidades abaixo especificada. Pena: detenção de 1 a 3 anos. Aumento da pena. A pena é aumentada de 1/3 se o crime resultar em observância de regras técnicas de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir a consequência do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Assim, se um engenheiro eletricista descuida de normas técnicas e por isso decorre acidente com vítima, a pena é agravada conforme especificado. Requisitos: exige-se a conduta culposa do agente, além de que haja o resultado concreto à morte da vítima. B. Lesão corporal culposa. Fundamento legal. Antes, é necessário esclarecer que a lesão corporal compreende a ofensa à integridade corporal ou à saúde, isto é, constitui-se na agressão à integridade física ou psíquica do ser humano. É culposa a lesão corporal decorrente de imprudência, negligência ou imperícia do agente. Esse delito está previsto no artigo 129 do Código Penal, sendo a modalidade culposa descrita no parágrafo 6º. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano, não importando a gravidade da lesão corporal. Aumento da pena. A pena aumentada a 1/3 se a lesão culposa resultar de inobservância de regras técnicas, artes ou ofício, ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Requisitos: exige-se, tal como no caso de homicídio culposo, a conduta culposa do agente, ou seja, que o comportamento positivo, prática de ato, ou negativa omissão de ato, seja o causador do acidente no qual resulta a lesão corporal. C. Perigo para a vida ou saúde do empregado. Fundamento legal. Está previsto no artigo 132 do Código Penal, que prescreve expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. A exposição de motivo do Código Penal cita como, por exemplo, o caso do empregador que, para poupar-se ao dispêndio com medidas técnicas de prudência na execução da obra, expõe o operar risco grave de acidente. Artigo 190 da Constituição do Estado de São Paulo prescreveu: o transporte de trabalhadores urbanos e rurais deve ser feito por ônibus, atendido às normas de segurança estabelecidas em lei. São exemplos também capitulados nesse dispositivo: a exposição do empregado à substância tóxica, a exposição do empregado a máquinas perigosas sem proteção, obrigar que empregado menor execute atividade de risco proibidas por lei, etc. Aqui não se fala em culpa, mas em dolo. O empregador deixa de oferecer condições de segurança por descanso na tomada de medida de prevenção, assim age por vontade, não se causar o acidente, mas de economizar recursos com os dispêndios de segurança para os empregados,
assumindo os riscos de expor os mesmos agravo e perigo. Esse tipo de crime é considerado subsidiário, pois se consumar o resultado mais agravoso, acidente de trabalho com morte ou lesão corporal, o agente responderá por homicídio ou lesão corporal, e não mais pela exposição de outra periclitação de vida ou saúde. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Requisitos: exige conduta dolosa do agente e o perigo deve ser concreto, direto e iminente. Quem pode ser responsabilizado criminalmente? Pode ser a chefia imediata ou a chefia imediata do empregado acidentado, ou mesmo o colega de trabalho e também os responsáveis pela segurança do acidentado. Nesse impede que haja a coautoria. Assim, por exemplo, se a gerência determina que um trabalho específico seja feito sob condições totalmente inadequadas, no que se refere ao aspecto de segurança, sendo essa posição ratificada pela chefia intermediária, resultando daí acidente do trabalho com vítima, todos os culpados estarão sujeitos a responder pelo dano causado. Relação entre responsabilidade civil e criminal. A responsabilidade civil independe da criminal. Todavia, a sentença penal condenatória na esfera criminal torna indiscutível a responsabilidade reparatória civil na esfera civil. A sentença absolutária na esfera criminal, com o trânsito em julgado, faz coisa julgada no civil, e não permitindo que se postule a reparação civil somente se negar a existência do fato ocorrido não é crime, ou sua autoria, o ato do crime não é a pessoa que foi processada. Reconhecer a legítima defesa, o estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Logo, a sentença absolutária na esfera criminal, por falta ou insuficiência das provas que não permitam imputar crime à pessoa causada, não afasta o direito da vítima e seus familiares exigirem a reparação civil patrimonial dos danos, ajuizando ações contra o possível causador do dano. Assim, termina a nossa aula sobre o capítulo 7, responsabilidade, para o curso de NR10. Nos vemos na próxima aula.